Galerinha do certo, mano? Aqui é o professor Enéas Miguel e no vídeo aula de hoje vamos revisar o capítulo 1, que tem como tema múltiplos e divisores, beleza? Começando aqui por múltiplo, pessoal, vamos primeiro entender o que é múltiplo. Múltiplo é uma sequência infinita de multiplicações sucessivas de determinado número, começando do zero e indo até o infinito, porque ela é infinita. Por exemplo, múltiplo é representado da seguinte maneira: m de 15. Então é múltiplos de 15. Abre chaves e começa. 0 vezes 15, 0. 1 vezes 15, 15. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 15, 45. E assim sucessivamente. 60, 75, 90, 105, 120. Quando a gente decidir parar, coloca 3 pontinhos para representar que é um conjunto infinito, tá bom? Vamos a mais um exemplo. M, 20. Então a gente tem múltiplos de 20. Como é que faz, professor? Sempre começa do zero, porque é 0 vezes 20. E agora, 1 vezes 20 dá 20. 2 vezes 20, 40. 3 vezes 20, 60. E assim sucessivamente, até quando você decidir parar, ou se a questão vir pedindo até o 10º múltiplo, ou assim sucessivamente. Vou parar aqui no 140, tá bom? Coloca 3 pontinhos, que é para demonstrar que o conjunto é infinito. Isso é o conceito de múltiplos, tá bom? Partindo para divisores, divisores é mais fácil ainda. Divisores é só encontrar os divisores de determinado número. Vamos começar usando os mesmos números aqui, ó. Divisores de 15. Eu vou procurar os números que são divisores de 15. Lembrando que todo número divide por 1 e por ele mesmo. Então, de certeza, na sequência, o 15 tem um 1 como divisor. Agora, vamos continuar. Será que o 15 dá para dividir por 2? Não, porque ele não é um número par. Será que o 15 dá para dividir por 3? Dá sim. 15 dividido por 3 dá 5. Dá para dividir por 4? Não. Dá para dividir por 5? Claro que sim, porque termina em 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3. Não dá para dividir por 6, nem por 7, nem por 8. Não vai dar por nenhum número até chegar no 15. Então, o último número que divide o 15 aqui é ele mesmo. Então, aqui está os divisores de 15. Lembrando que nos múltiplos é infinito. Divisores é finito. Divisores tem uma certa quantidade de divisores e acabou. Outro jeito de fazer é pela decomposição em fatores primos. Você vai pegar o número e fazer isso aqui, ó. Isso aqui é decomposição. Divide por 2, que dá 10. Divide por 2, que dá 5. Divide por 5, que dá 1. Vai colocar o número 1 lá em cima e vai multiplicar essa coluna por os números que vão aparecer aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2, já está aqui. 2 vezes 2, 4. Agora com 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Esses números aqui são os divisores de 20. É a maneira mais fácil de se fazer, porque às vezes vamos pegar os números que são muito grandes. Então, colocando na sequência 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Tá bom? Vamos agora para o próximo assunto, que é MMC e MDC. MMC significa menor múltiplo comum. Para calcular o MMC, precisamos de 2 ou mais números. Por exemplo, MMC de 15 e de 20. Eu vou procurar qual é o menor múltiplo comum aos dois aqui. Tirando 0, qual é o menor número que aparece nos dois ao mesmo tempo? Logo, esse número vai ser o MMC. MMC de 15 e 20 é igual a 60. Essa é uma das maneiras de se fazer. Distribuir os múltiplos do primeiro número e os múltiplos do segundo e olhar qual é o menor múltiplo comum entre os dois. Outra maneira de fazer é pela fatoração.
Coloco o 15 e o 20 um do lado do outro e fatora os dois números. 15 não dá para dividir por 2, repete. 20 dividido por 2 dá 10. Divide por 2 de novo. 15 não dá para dividir e 10 dividido por 2 dá 5. Divide por 3 agora. 15 dividido por 3 dá 5 e 5 dividido por 3 não dá, então repete. 2 e 5 só dá para dividir por 5, que é igual a 1. Agora, para calcular o MMC, é só multiplicar todos os números que estão desse lado aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Esse é o MMC. Então, para calcular o MMC, tem esses dois jeitos. Ou você calcula os múltiplos e escolhe o menor e comum aos dois, ou você faz a decomposição em fatores primos. Por que recebe esse nome de decomposição em fatores primos? Porque você está dividindo apenas por números primos. E o que é números primos? Números que têm apenas dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Ele mesmo, tudo junto aqui, tá bom? E números compostos são aqueles que têm mais de dois divisores, tá bom? Já adiantei para vocês. MDC. MDC é o maior divisor comum. Então, também tem duas maneiras. Você faz desse jeito aqui, procura qual é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. E aqui você vai perceber que é o 5. Tirando o 1 é um divisor comum, porém não é o maior. Então, o maior vai ser o 5. Outra maneira de fazer é pela decomposição em fatores primos. Você vai decompor os dois números do jeito que está aqui. E você vai encontrar a mesma decomposição. Só vai mudar o jeito de responder no final. Porque ao invés de você multiplicar todos os números, você vai multiplicar apenas o número que dividiu os dois ao mesmo tempo. E aqui só tem o 5. Como só tem um número, o MDC de 15 e 20 é igual a 5. Se tivesse dois ou três números que dividissem esses dois ao mesmo tempo, eu ia multiplicar eles e ia achar o MDC, tá bom? Números primos, números que têm dois divisores, o 1 e ele mesmo. Números compostos têm mais de dois divisores. E decomposição em fatores primos é quando a gente decompõe o número, ou seja, divide até chegar no 1, pelos números primos, que são 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Múltiplo sempre vai ser essa sequência infinita de multiplicações sucessivas, começando sempre do zero até chegar no infinito. Como vocês nunca vão chegar no infinito, quando vocês decidirem parar, lembra de colocar aqueles 3 pontinhos para saber que é um conjunto infinito, tá bom? Nos divisores é muito fácil, basta encontrar os divisores de determinado número. Existem aquelas duas maneiras, ou faz por tentativa, ou faz pela fatoração e depois multiplica os números primos da fatoração pelo número 1 que está lá em cima, como eu ensinei no vídeo, tá bom? Essas regras se aplicam a qualquer número. O menor múltiplo comum sempre vai ser o menor múltiplo que aparece na distribuição de dois números ao mesmo tempo. Tá bom? Pode ser dois ou mais números. Outra maneira de se fazer é pela fatoração. Depois que terminar a fatoração, multiplica todos os números primos, tá bom? Maior divisor comum também tem aquelas duas maneiras de se fazer. Ou você faz a distribuição dos divisores dos dois ou mais números e escolhe qual é o maior divisor que aparece nos dois ao mesmo tempo. Por isso é maior divisor comum. A outra maneira de se fazer é pela fatoração. Lembrando que, se na fatoração nenhum número dividir os dois ao mesmo tempo, o maior divisor é o número 1. Se apenas o número dividir os dois ao mesmo tempo, ou os três ao mesmo tempo, tanto faz a quantidade de número, o maior divisor comum vai ser esse número. E se tiver mais de 2 ou 3 divisores, aí você vai multiplicar esses números, tá bom? E encontrar o MDC, quando existe mais de 2 ou 3 números que dividem os dois ao mesmo tempo. Por último, decomposição em fatores primos, números primos e números compostos. Decomposição em fatores primos é você dividir o número até chegar no 1
Porém, você vai dividir apenas por números primos. E o que é números primos? Aqueles números que têm apenas dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Exemplo: 2, 3, 5, 7, 11, 13, até o infinito. Existem infinitos números primos, mas a gente tem que sempre lembrar dos primeiros, tá bom? E números compostos são aqueles números que têm mais de dois divisores. Lembrou? Decomposição em fatores primos, divide até chegar ao 1, porém só divide por números primos. Foi isso que a gente estudou lá no capítulo 1, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham revisado os assuntos. Obrigado por assistir e até a próxima videoaula.